Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu vou falar das consequências do pecado de Davi. Mas antes eu quero pedir que, se você gostar desse vídeo, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas e também fazer a inscrição no canal. A sua inscrição é muito importante para o canal crescer e alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Amém? A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Lá em Salmos 99, versículo 8, ali diz das consequências para quem comete pecado. O que aconteceu com o rei Davi? Homem bom, homem de Deus, escolhido para suceder o rei Saul, ungido pelo profeta Samuel, rei de Israel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3. Sempre consultava Deus, homem segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. E também em Atos, capítulo 13, versículo 22. Por que aconteceu este pecado? Davi era para estar na frente de batalha. Israel estava em guerra e o rei sempre ia na frente. Porém não estava, ficou em casa, fazendo o quê? Mente vazia, o inimigo toma posse. Viu uma mulher bonita, chamada Batseba, e como rei, ele pensava que podia tudo. Ele adulterou com ela. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 5. E também planejou a morte do marido dela, chamado Urias, era o seu soldado. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 17. Deus o castigou, mandou o profeta Natã confrontá-lo e disse a ele que a espada não sairia da sua casa. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 14. Foi um juízo de Deus. O seu filho do adultério iria morrer. Deus falou isso. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 18. O seu filho realmente morreu depois de 7 dias, mesmo Davi orando e jejuando durante este tempo. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 18. O seu filho Amnon praticou incesto com a sua meia-irmã Tamar. Está lá em 2 Samuel 13. O seu outro filho Absalão planejou a morte de Amnon. Está lá em 2 Samuel 13, versículo 29. E Amnon foi morto. Absalão também revoltou contra ele, contra Davi. Tomou parte de seu reino e suas concubinas. Está lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13 e 14. E 2 Samuel, capítulo 16, versículo 22. Absalão morre em consequência das batalhas com ele, com Davi. Joabe, o comandante de Davi, o mata. Está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Depois de tantas tragédias, Davi buscou a Deus, se arrependeu, se humilhou, conforme o Salmo 51, perseverou, suplicou. Apesar de ter errado muito, Deus o perdoou, ele foi salvo, mas não tirou as consequências do seu pecado. Até na velhice Davi sofreu. Precisou de uma mulher para aquecê-lo. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 4.
A história de Davi nos ensina que com Deus não se brinca. Devemos sempre vigiar. Quem planta, colhe conforme o que plantou, conforme está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Pense nisso. Deus te abençoe.